Um dia em 1940, eu estava em Princeton como estudante de pós-graduação, e o telefone tocou. Era o professor John Wheeler, meu orientador. E ele me disse algo tão maluco, tão absolutamente absurdo, que eu quase caí da cadeira. Ele disse: Feynman, eu sei porque todos os elétrons têm a mesma carga e a mesma massa. Eu respondi: Por quê? E ele disse: Porque eles são todos o mesmo elétron. Deixa eu te explicar o que ele quis dizer com isso. O Wheeler tinha essa ideia maluca de que existe apenas um elétron no universo inteiro. Um único elétron viajando para frente e para trás no tempo. Quando ele vai para frente no tempo, a gente vê como um elétron. Quando ele volta para trás no tempo, a gente vê como um pósitron, a antipartícula do elétron. Então todos os elétrons que você já viu, todos os pósitrons que já foram detectados, são na verdade o mesmo elétron fazendo um caminho complicadíssimo para frente e para trás através da história do universo. Agora, essa ideia específica não funciona por várias razões. Por exemplo, se fosse verdade, deveria haver o mesmo número de elétrons e pósitrons no universo. E claramente não há. Mas essa conversa com Wheeler plantou uma semente na minha cabeça que cresceu e se tornou uma das ideias mais importantes da física moderna. E o que eu descobri sobre antimatéria vai mudar completamente como você pensa sobre a realidade. Deixa eu te levar de volta ao início. Em 1928, Paul Dirac estava tentando fazer uma teoria quântica relativística do elétron. Ele escreveu uma equação bonita, a equação de Dirac, que combina mecânica quântica com relatividade especial. Mas tinha um problema. A equação tinha duas soluções. Uma solução descrevia elétrons com energia positiva, o que fazia sentido. Mas a outra solução tinha energia negativa. O que diabos era aquilo? Dirac inicialmente pensou que essas soluções de energia negativas eram apenas lixo matemático, mas ele não conseguia se livrar delas. Então, ele teve uma ideia engenhosa. Ele disse: Imagine que o vácuo, o espaço vazio, está completamente cheio de elétrons de energia negativa, um mar infinito deles. A gente não os vê porque eles estão todos lá, preenchendo todos os estados. Mas se você der energia suficiente para remover um desses elétrons de energia negativa, você cria um buraco no mar. E esse buraco age como uma partícula com carga positiva. Dirac chamou isso de antipartícula. Inicialmente, Dirac pensou que esses buracos eram prótons, mas logo ficou claro que tinham que ter a mesma massa que os elétrons, só que carga oposta. Em 1932, Carl Anderson descobriu essas partículas em raios cósmicos. Ele as chamou de pósitrons. A antimatéria era real, mas a interpretação do mar de Dirac sempre me incomodou. Ela funcionava, mas era feia. Você tinha que imaginar um número infinito de elétrons de energia negativa preenchendo todo o espaço. E só funcionava para férmions, partículas com spin meio inteiro, como elétrons. Não funcionava para bósons como fótons. Tinha que haver uma maneira melhor de pensar sobre isso. E foi aí que a conversa com Wheeler sobre elétrons viajando para trás no tempo voltou para minha mente. Eu percebi. E se um pósitron não for um buraco no mar de Dirac? E se for literalmente um elétron viajando para trás no tempo? Não metaforicamente, literalmente. Um elétron com suas linhas de mundo no espaço-tempo indo na direção temporal negativa. Pensa assim. Quando você desenha um diagrama de espaço-tempo, você coloca tempo na vertical e espaço na horizontal. Uma partícula normal é representada por uma linha indo para cima, do passado para o futuro. Mas não existe nada nas leis da física que proíba você de desenhar uma linha indo para baixo, do futuro para o passado. E quando eu calculei como essa linha indo para trás se comportaria, eu descobri algo incrível. Ela age exatamente como um pósitron indo para frente no tempo. Deixa eu ser mais preciso. Um elétron tem carga negativa. Quando ele vai para frente no tempo, ele carrega a carga negativa do passado para o futuro. Agora imagine que você tem um elétron indo para trás no tempo. Ele ainda tem carga negativa, mas agora ele está carregando essa carga do futuro para o passado. Do ponto de vista de alguém vivendo no tempo normal, indo do passado para o futuro, isso parece uma partícula com carga positiva indo do passado para o futuro. É um positron. E não é só carga. Momento também inverte. Energia inverte. Todas as propriedades se invertem exatamente da maneira certa. Um elétron com momento p indo para trás no tempo é matematicamente idêntico a um pósitron com momento menos p indo para frente no tempo. E essa não é apenas uma curiosidade matemática. É uma maneira genuína e profunda de entender o que antipartículas realmente são.
Nas minhas palestras e no meu trabalho sobre eletrodinâmica quântica, eu desenvolvi isso completamente. Eu inventei diagramas, agora chamados de diagramas de Feynman, onde você pode visualizar isso. Nesses diagramas, quando uma linha de elétron vai para baixo no tempo, você está vendo um pósitron. Quando um pósitron e um elétron se aniquilam criando dois fótons, você pode pensar nisso como um único elétron fazendo uma curva em U no tempo. Ele vem do passado como um elétron, faz uma curva em algum ponto no espaço-tempo, e volta para o passado como um pósitron. Do nosso ponto de vista, indo do passado para o futuro, vemos um elétron e um pósitron se encontrando, desaparecendo, e criando fótons. E quando um fóton cria um par elétron-pósitron, é o processo inverso. O elétron está fazendo uma curva em U no tempo. Uma perna da U é o elétron indo para frente, a outra perna é o pósitron indo para frente, mas que é realmente o mesmo elétron indo para trás. É tudo um processo contínuo no espaço-tempo. Isso simplificou enormemente os cálculos em teoria quântica de campos. Em vez de ter que lidar com o mar de Dirac e buracos e toda aquela complicação, você só precisa rastrear linhas de mundo de partículas que podem ir para frente ou para trás no tempo. É muito mais elegante. E funciona não apenas para elétrons e pósitrons, mas para todas as partículas e suas antipartículas. Deixa eu te dar exemplos concretos. Toda partícula tem uma antipartícula. Elétrons têm pósitrons, prótons têm antiprótons, nêutrons têm antinêutrons. Até quarks, os constituintes fundamentais de prótons e nêutrons, têm antiquarks. E na minha interpretação, cada antipartícula é apenas a partícula correspondente viajando para trás no tempo. Agora, você pode perguntar, se antipartículas são partículas indo para trás no tempo, por que a gente não vê causalidade sendo violada? Por que não vemos efeitos precedendo causas? A resposta é sutil. Quando você faz uma medição, quando você detecta uma partícula, você está fazendo uma interação que conecta essa partícula com o mundo macroscópico. E o mundo macroscópico tem uma seta do tempo definida pela segunda lei da termodinâmica. Então, mesmo que partículas individuais possam viajar para trás no tempo, em segmentos de suas trajetórias, as medições que a gente faz sempre respeitam causalidade macroscópica. A estrutura total do espaço-tempo é consistente. Você não pode usar antipartículas para enviar informação para o passado ou criar paradoxos. A matemática garante isso. E tem mais. Essa interpretação explica por que partículas e antipartículas têm que ter exatamente as mesmas massas. Se um pósitron é apenas um elétron indo para trás no tempo, então ele tem que ter a mesma massa que o elétron. Não é uma coincidência. É uma consequência necessária da simetria temporal das leis da física. Também explica por que quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam completamente em energia. Não é que estão se destruindo, é que a linha de mundo está fazendo uma curva no tempo. O elétron, ele não desaparece, ele só muda de direção temporal. E essa curva aparece para a gente como aniquilação e criação de fótons. Deixa eu te contar sobre algo ainda mais profundo. No nível fundamental ali na teoria quântica de campos, não existem realmente partículas no sentido comum. Existem campos. O campo do elétron permeia todo o espaço-tempo. E o que a gente chama de elétrons e pósitrons são excitações desse campo. Uma excitação com carga negativa indo para frente no tempo é um elétron. Uma excitação com carga positiva indo para frente no tempo é um pósitron. Mas são ambos excitações do mesmo campo fundamental. E aqui está o que é realmente bonito. A simetria CPT. C significa conjugação de carga, trocar partículas por antipartículas. P significa paridade, inverter espaço. T significa reversão temporal, inverter o tempo. A teoria quântica de campos relativística tem que ser simétrica sob a operação combinada CPT. Se você trocar partículas por antipartículas, inverter espaço e inverter tempo, as leis da física são exatamente as mesmas. Isso não é um acidente. É uma consequência profunda da estrutura da teoria quântica de campos no espaço-tempo de Minkowski, e foi provado por um teorema chamado teorema CPT, demonstrado por Gerhard Lüders e Wolfgang Pauli. Mas a intuição por trás disso vem diretamente da minha interpretação de antipartículas como partículas indo para trás no tempo. Agora deixa eu te falar sobre produção de pares, porque isso é onde fica realmente interessante. Quando você tem um fóton com energia suficiente, ele pode criar espontaneamente um par elétron-pósitron. Para a gente, parece que uma partícula de luz se transformou em duas partículas de matéria.
Mas na minha visão de espaço-tempo, o que está acontecendo é que um elétron está fazendo um loop no tempo. O elétron ele vem do futuro distante, viajando para trás no tempo como um pósitron. Em algum ponto, ele absorve um fóton e faz uma curva, começando a viajar para frente no tempo como um elétron. Então agora, você tem duas partículas visíveis: o pósitron indo para frente, que é o elétron vindo do futuro, e o elétron indo para frente, que é o mesmo elétron depois de fazer a curva. Mas é tudo um processo contínuo de um único elétron fazendo um desvio temporal. E quando esse par se aniquila mais tarde, o elétron faz outra curva e volta a viajar para trás no tempo. Do nosso ponto de vista, vemos criação de par as partículas existindo por um tempo, e depois aniquilação. Mas no espaço-tempo completo, é apenas um elétron fazendo zigue-zague para frente e para trás através do tempo. Isso tem consequências experimentais reais. Quando a gente calcula probabilidades de processos envolvendo criação e aniquilação de pares, os diagramas de Feynman com linhas indo para trás no tempo dão exatamente as respostas certas. A eletrodinâmica quântica foi testada com precisão de uma parte em 10 bilhões e funciona perfeitamente. Essa interpretação não é filosofia vaga, é física calculável e testável. Deixa eu te dar números concretos. O momento magnético do elétron, calculado usando essa teoria, é em 1 mui U59,2 do 8 em certas unidades. O valor medido experimentalmente é 1,59,652,18. Eles concordam até a 10ª casa decimal. Isso é como medir a distância de Nova York a Los Angeles com precisão da largura de um fio de cabelo. E todos esses cálculos dependem crucialmente do tratamento correto de antipartículas, incluindo suas propriedades de viagem temporal. Agora, vamos falar sobre por que existe mais matéria que antimatéria no universo. Se antipartículas são apenas partículas indo para trás no tempo, você esperaria ter números iguais de ambas, certo? Mas claramente não temos. O universo é feito quase inteiramente de matéria normal, com apenas traços de antimatéria. Por quê? Essa é uma das grandes questões não resolvidas da cosmologia. A gente chama isso de assimetria bárion-antibárion. E a resposta tem a ver com o início do universo. No Big Bang tinha que haver uma pequena assimetria, cerca de uma parte em 1 bilhão entre matéria e antimatéria. Quando a maior parte se aniquilou, sobrou com um pequeno excesso de matéria. E é esse excesso que forma tudo o que a gente vê: estrelas, planetas, você. Mas de onde veio essa assimetria inicial? Não sei. Ninguém sabe. Mas o físico russo Andrei Sakharov propôs 3 condições necessárias: violação de número bariônico, violação de CICP, e o universo tem que estar fora de equilíbrio térmico. Todas as 3 são satisfeitas no universo primordial. Mas os detalhes de como exatamente isso produziu a assimetria que vemos ainda são um mistério. Deixa eu te contar mais uma coisa fascinante. No laboratório, a gente pode criar antimatéria e estudá-la. No CERN, na Suíça, eles criaram anti-hidrogênio, um átomo feito de um antipróton com um pósitron orbitando ele. E sabe o que eles descobriram? Anti-hidrogênio se comporta exatamente como o hidrogênio normal. Mesmo espectro, mesmas propriedades. Exatamente como a teoria prevê. E aqui está algo que muita gente não sabe. Antimatéria já é usada em medicina. Tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, usa pósitrons. Você injeta uma substância radioativa que emite pósitrons. Quando esses pósitrons encontram elétrons no seu corpo, eles se aniquilam, criando fótons de raios gama. Detectores ao redor do seu corpo captam esses fótons e constroem uma imagem tridimensional. É antimatéria salvando vidas. Então, o que eu descobri sobre antimatéria? Eu descobri que antipartículas não são algo misterioso e separado. Elas são partículas normais com suas linhas de mundo indo na direção temporal oposta. Essa interpretação simplifica enormemente a teoria, torna os cálculos possíveis e dá previsões com precisão fenomenal, e revela algo profundo sobre a natureza do tempo e da causalidade. As leis da física no nível fundamental não distinguem entre passado e futuro. Partículas podem ir em qualquer direção temporal. A única coisa que nos dá uma seta do tempo é a segunda lei da termodinâmica e a condição inicial especial do universo. No nível de partículas individuais, tempo é simétrico. E antimatéria é a prova disso. Essa foi a ideia que começou com uma ligação maluca de Wheeler dizendo que todos os elétrons são o mesmo elétron, e se desenvolveu numa teoria completa que revolucionou a física. E é isso que eu descobri sobre antimatéria.
Não são partículas bizarras de um universo alternativo. São partículas normais fazendo loops temporais. E quando você entende isso direito, você percebe que o universo é muito mais estranho e muito mais bonito do que você imagina.